classificação de trabalhos simples e trabalhos mais complexos, ela é boa porque nos ajuda a termos uma ideia do que é o que é, mas também ela é prejudicial porque nos leva a classificarmos os trabalhos em termos de importância de acordo com ou o rendimento que um certo trabalho traz ou a visibilidade que um certo trabalho nos dá. Sim. Então, dentro da igreja, trabalhos que nos dão projeção e visibilidade são trabalhos vistos com uma importância superior, e trabalhos de bastidores que aparentemente não nos dão visibilidade aos irmãos são então categorizados como trabalhos inferiores. Como, por exemplo, e não trabalhos são, né? como quando a gente organiza o templo antes de que as pessoas cheguem, a gente lida com a questão de higiene, por exemplo, dos banheiros da igreja, são trabalhos vistos como assim, uma certa inferioridade em termos de graus de importância. Parece que essa não é a maneira bíblica de olharmos para essas coisas. Parece que a Bíblia ela aponta que o valor do trabalho não reside necessariamente no que está sendo feito, mas para quem está sendo feito. Isso é que valoriza o trabalho. Mas é interessante essa perspectiva, pastor, porque assim, o que acontece? Muitas vezes, pelo fato de nós termos essa percepção e criar-se, é uma questão até mesmo cultural, pensando em questão Brasil, de que muitas vezes quem está envolvido com o trabalho de organização e limpeza, que é os bastidores, tem menos valor, até inclusive na questão de trabalho mesmo, menos valorizado financeiramente do que aquele que está numa posição de destaque, de liderança e de gerência de alguma coisa. Isto, sem perceber, a gente transmite para a igreja, para essa relação de igreja, perdendo, como o senhor está falando, essa perspectiva que o evangelho redime essas noções. Tanto, pensando bem, como Paulo diz lá, a relação escravo e senhor não existe dentro do reino. Certo? Não existe dentro do reino. Só que nós transportamos a ideia do que está acontecendo no mundo, de que aquele que limpa é inferior àquele que gerencia. E aí nós trazemos para dentro da igreja. Só que dentro da igreja precisa ser rompido com isso. E aí muitos dos líderes, por trazer consigo essa carga de quem está acima manda e quem está abaixo obedece, não se propõe mais, inclusive, a servir nas coisas mais básicas de dentro do reino. Porque ele acha que aquilo vai inferiorizar o seu chamado, vai inferiorizar o seu ministério. Mas isso é só para ver, pastor, a grande necessidade de uma, vamos dizer assim, de uma cosmovisão cristã. Uma maneira de entender a vida e o mundo a partir das escrituras sagradas. E como isso muda o nosso discipulado cristão e o nosso aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós, num reino de pirâmides invertidas, num reino onde, na verdade, o maior é o menor, um reino onde o maior é aquele que serve, não é? Então, para encerrar aqui a minha contribuição logo nesta manhã, pastor, e deixar os irmãos no estudo ali, eu gosto de uma expressão que o apóstolo Paulo usa em Colossenses capítulo 3, a partir dos versículos 22, 23, 24, ele nos ajuda a pensar de uma forma muito rica a respeito de qualquer atividade que nós venhamos a desempenhar no aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nossa vida. Porque, afinal de contas, o serviço faz parte do discipulado cristão. O serviço é uma maneira de Deus aperfeiçoar o nosso caráter. Então,
Paulo vai dizer que o valor de um determinado trabalho não reside na natureza do trabalho que é desempenhado. O valor do trabalho reside na pessoa para quem nós estamos fazendo este trabalho, a quem nós estamos servindo. Portanto, quando nós entendemos que um trabalho como cuidar da higienização do templo, do banheiro da igreja, é um trabalho que está sendo feito não para os homens, mas para o Senhor. Esse trabalho se torna num trabalho nobre, E quando um trabalho, como por exemplo, de pregação que dá visibilidade, não está sendo feito para o Senhor, isso desprestigia esse trabalho. Então, Paulo nos ajuda a dizer assim, olha, tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes, fazei-o para o Senhor, fazei-o como que para o Senhor e não para os homens, né? Eu gosto dessa maneira como o apóstolo Paulo nos ajuda a pensar o trabalho. Estamos servindo a Deus, tudo que nós estivermos fazendo. Isto valoriza qualquer atividade. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado pela contribuição, Ótima pastor. manhã. Igualmente. Estamos juntos. Valeu, obrigado por ter entrado aí e contribuído com a gente. Sim. Deus abençoe. Vai lá, Kio. O que manda? Pai do Senhor a todos. Deixa eu só mutar o celular de Célio aqui para não dar microfonia. Interessante esse tema, pastor, que o senhor abordou essa semana. Eu tive uma experiência com um rapaz da congregação. Ele é um reverendo da congregação, é de São Paulo. E a gente tocou nesse assunto sobre servidão, sobre pessoas que têm um cargo mais elevado, pessoas que têm que fazer funções essenciais, mas não vistas. Ele falou que passou por um problema muito difícil sobre essa questão, porque ele já veio de cargo de gerência, veio de cargo lá de cima. Quando ele entrou para a igreja, ele já é uma pessoa estudada, um dos poucos estudados da congregação, sem preconceito de falar sobre a igreja, mas ele teve dificuldade de fazer funções que não era cabível, na visão dele, da parte dele na igreja. Ele falou que foi um processo de aprendizado. A gente leva muito isso na nossa vida social para dentro da igreja. Que a minha área de trabalho é servir. Sempre servir outra pessoa. Sempre servir uma equipe. Sempre servir na tecnologia. Quando você entra para essa área, você tem que saber que você vai servir. Você nunca vai ser servido. Você está ali para resolver algum tipo de problema. E facilitar algum tipo de trabalho. Sempre vai ser assim. Desde quando desenvolveu essa parte, vai ter que ser assim. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade, sim. Se for a parte da humilhação, eu acho que a pessoa ela não pode se sentir humilhada, mas sim se humilhar. Eu falo não na parte pejorativa ou depreciativa, mas sim na parte pessoal. A pessoa tem que sim, ela aprender a se quebrantar. Eu trabalhei nessa pequena tempo que eu tenho no evangelho, numa igreja, que os músicos lá, principalmente o guitarrista, ele não limpava a igreja. A gente ia limpar a igreja de um mutirão, a gente ia limpar a igreja, ele não ia. Aí um dia o pastor abordou ele no meio de todo mundo, perguntou para ele: ô fulano, por que você não vem limpar a igreja? Ele pegou e falou: porque eu sou guitarrista, eu não sou faxineiro. Então, assim, existem essas mentalidades que precisam ser desenvolvidas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar mais nos bastidores mesmo, seja para qual for a função. Eu me sinto mais à vontade nos bastidores, embora eu falo demais, mas eu gosto de passar mais nos bastidores, que para mim, funções super essenciais tem que ser feita para talvez o não tão essencial ser realizado. E não que um é o mais importante do que a outra é mais importante do que a outra. Acredito que tudo é importante na obra de Deus e aprender, isso faz parte do evangelho, seja que da limpeza ou reger um coral ou dirigir um culto. Para mim, todos têm. Se você não estiver na organização, eu sou uma pessoa um pouco mais igual o Eric, eu sou mais metódico. Eu gosto de fazer tudo muito antes, para quando chegar na hora não ter imprevisto. Se tiver, eu esteja preparado para resolver o imprevisto, o menor dano possível para a plateia ou para o evento que está sendo acontecido, né? Eu sou treinado para trabalhar desse jeito.
E realmente, século XXI, e tem igrejas que têm esse pensamento ainda. Não, Sim, não ditando igrejas ou dizendo placas, mas tem igrejas que têm 200 cadeiras em cima do púlpito e os que estão em cima do púlpito não pode fazer mais nada, porque esses aí foi quase que jubilado. Esses já estão passando um processo de espiritualidade que é quase patriarca. E infelizmente tem isso sim. Eu trabalho com um rapaz que ele é da uma igreja a igreja dele chama Plenitude. Não a plenitude daquela famosa, é outra plenitude que tem. É plenitude de alguma coisa. E eles são da visão apostólica. E é daqueles, nós sabemos que a visão apostólica de igrejas é aquelas que o líder está num patamar e o servo está no outro patamar. E ambos não se misturam. Cada um tem o seu papel e cada um fica no seu lugar. E é isso eu aí. vejo que ele tem essa arrogância na convivência do dia a dia. Porque ele agora está no grupo de louvor e ele meio que tipo, passou de fase, né? Ele foi promovido. Isso aí. Então a gente vê que tem esse tratamento e vai muito da liderança da igreja, de passar essa percepção que quanto mais sobe, é o paradoxo da salvação, né? Quanto mais você sobe, mais tem que descer. Quanto Isso aí. mais você é salvo para ser escravo. Então são paradoxos que nós temos que conviver no nosso dia a dia no Evangelho e aprender. Eu estava lendo Gênesis essa semana, estou lendo Gênesis essa semana, um pouco mais profundamente, para entender um pouco da cultura lá, e realmente, falando para sério, você tem que ter fé para servir a Deus e mais fé ainda para ler o Antigo Testamento. Porque existem uns paradoxos lá que você trava a sua mente. Amém? Amém, Essa é a que é minha isso. fala. Isso mesmo. Essa relação, cara, é muito complexa, né? Infelizmente, nós ainda, embora no século XXI, nós ainda temos que lidar com essa, com essa, com essa realidade. Ó, por exemplo, eu tô aqui, online aqui, tá? A Gleice está assistindo aqui pelo Facebook, e o Ronaldo. O Ronaldo colocou assim, ó, bom dias. Ele tem servido as pessoas aqui do lado da casa, no lado da casa dele, na praça. De fato, eu passo lá e vejo, Ronaldo. Tenho visto lá o trabalho de vocês lá. Acompanho você aqui no Facebook, eu tenho observado. E ele tem feito ali um negócio legal. Olha só, irmãos, veja. Uma praça que tecnicamente é problema do governo, problema da prefeitura. Ele, acredito que com parceria com algumas pessoas, junto com algumas pessoas, estão cuidando dessa pracinha. Certo? Eles estão cuidando dessa pracinha. Por quê? Para quê? Só para servir, irmãos. Para servir a comunidade, para servir as pessoas. E eu passo ali, o que eu vejo de meninos brincando naquela praça, uma praça que há um mês atrás era abandonada, agora está lá, a criançada não para de brincar ali naquela pracinha ali. E está atraindo crianças e uma diversão boa. Realmente, eu vejo as crianças balançando, brincando na gangorra, eu vejo... Mas, assim, e muitas vezes as pessoas não percebem, não veem isso. A pessoa quer se promover, não sei o que. Não, e muitas vezes a pessoa precisa... O que precisa ser feito para a gente servir, irmãos, é aquilo que está no nosso alcance. Nós temos que fazer o que tiver que ser feito, né? Independente da exposição, né? Nós temos que servir. Se não servir, não serve, né? Se não servir, não serve. E ele até colocou aqui, e não tem o interesse em ser vereador. Então, essa é a grande questão, né? E muitas pessoas podem passar assim, o cara tá querendo... Não é, o cara só quer servir. O cara tem como, o cara tem contato, a pessoa tem forma de ajudar as pessoas, tem que servir. Então, irmãos, vamos conversar então aqui. Mais alguém quer contribuir com alguma coisa? Fiquem à vontade aí, em nome de Jesus, porque aí a gente vai passar para frente aqui. Porque, já começamos bem. Vamos lá. Começamos muito bem, graças a Deus. Deixa eu pegar aqui Ô, André, isso só foi a introdução da aula, André. André, essa é só a introdução da aula. Então, você abre o microfone aí, Del, e ora para a gente iniciar a aula de vez. Isso foi só a introdução, hein? Del Nunes, tá aí? Olha, tá vendo? Del. Paz, irmãos. Vai. Bom dia. Nossa, que introdução foi essa, hein? Nossa, isso foi a introdução? Meu Deus do céu. Agora que nós vamos orar. Para que Deus desperte em nós um coração de servo. Olha, irmão,
eu vou orar, tá? Mas eu não tenho como não, né, ouvir o Cipriano. E assim, ouvir o que eu depois com essa palavra tão, sabe? É que ele falou, às vezes o cara que tá nos bastidores também tem muito conhecimento, viu? E isso que o Senhor deu, Deus deu, é justamente o que nos faz servir, não querer, né? Se for para colocar em posição de destaque, deixa com o Senhor, que ele vai cuidar, né, irmãos? E vamos aprender mais, amém? Amém. Que bênção estar aqui com vocês. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor. Senhor. Que aula maravilhosa nós estamos iniciando, aprendendo um pouquinho mais contigo. Quando nós olhamos para ti, Senhor Deus, é isso que nós enxergamos, um Deus, mas também um servo, Pai querido. Senhor, como nós podemos aprender tanto contigo na prática, Deus? E muitas das vezes nós, como seres humanos falhos, Senhor Jesus Cristo amado, não entendemos e não compreendemos o nosso chamado, Pai querido. Deus, sei que uma das premissas do nosso chamado é servir, Pai. É pregar o Evangelho, é ministrar, Senhor, que nós venhamos, através dessa aula, adquirir mais conhecimento, Senhor Jesus Cristo, da parte dos irmãos, Senhor Deus, que nós venhamos, Senhor Jesus, aprender com o Teu Espírito Santo, Pai amado, e que o Senhor nos dê a graça cada vez mais, Senhor Jesus Cristo, para continuar firme e forte nesse Evangelho, que é de servir ao próximo, Senhor Deus. Obrigado e abençoa os professores, Senhor Jesus, abençoa os irmãos, que essa aula venha ser de muito conhecimento, que venha agregar mais e mais ainda no nosso ministério, Senhor Jesus, para podermos servir melhor aos nossos irmãos. Amém, Jesus. Amém. Para quem não conhece, os irmãos que estão aqui na aula e não conhecem, os irmãos que estão na live aqui e não conhecem, a gente teve a participação aqui rápida, porém importante, do pastor Cipriano, missionário Cipriano. Eu não gosto nem de chamar ele de pastor. Ele fala que ele é missionário. Ele é uma bênção, é um amigo que Deus colocou na nossa jornada aí. Ele é de Angola, ele é angolano, e pensa num camarada sabido, né? E foi muito... Então, essa foi a nossa introdução. Nossa introdução foi isso. Então, vamos conversar aqui um pouquinho. Chegou aqui entre nós aqui o Dário, o pastor Sidney. Vamos lá. Aqui, irmãos, para a gente pensar, tá? E aí, depois, se você quiser... Irmãos, tudo que nós estivermos discutindo aqui, se você numa hora quiser chamar alguém para conversar sobre a aula, você tem lá o contato. Se for para conversar sobre a aula, fala, irmão, eu estou aqui no grupo da EBD aqui, você conhece alguém, você participa com alguém, você está perto de alguém que você conhece, queira conversar, pode pegar e converse, chame aí no WhatsApp, converse com a pessoa. Por exemplo, isso aqui seria interessante, ó, tem que se lembrar de relações discipuladoras estabelecidas no Antigo Testamento. Você pode usar como base os moldes clássicos da dinâmica do discipulado, um mestre ou alguém mais experiente e o seu aprendiz, aquele que está disposto a aprender. Então, nós vamos enxergar isso a partir de agora, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho dessas relações que aconteciam no Antigo Testamento, no período helênico, no período helênico e na cultura judaico-romana. Por quê? Vamos lá. Como era o discipulado no Antigo Testamento? O discipulado no Antigo Testamento, ele é baseado em algumas questões. Nós temos alguns exemplos, e o Washington gosta muito de um texto, que é o de Deuteronômio 6, Washington, pastor Washington, que é o de ensinar na beira do caminho, sentado à mesa. Por quê? Porque o discipulado no Antigo Testamento, ele é um discipulado mais voltado para exemplificação. Não se tinha uma metodologia, não se tinha, não. Era sempre uma premissa do mais velho para o mais novo, como nós falamos anteriormente. Então, você tem muito essa realidade. Por exemplo, Reuel e Moisés. Quem sabe quem foi Reuel? Levanta a mão aí. Dá um joinha. Quem sabe que foi Reuel? Ou melhor, quem não sabe que foi Reuel, dá um joinha aí, para nós aí. Quem não sabe quem foi Reuel? Vamos lá. Então, vou explicar quem foi o Reuel. Reuel é o nome
do camarada chamado Jetro. É o sogro de Moisés, certo? O Reuel é o nome dele. Jetro parece que seria justamente uma ideia de transmitir uma superioridade no quesito de experiência, quase como uma espécie de um nome, de um cargo eclesiástico, não, sacerdotal. E o Reuel, ele era sacerdote, né? Eu não estou com a minha... Ô, pastor Washington, você consegue achar aí o texto aí do Jetro aí rapidinho e ler para nós termos uma perspectiva aí rapidinho? O Reuel é o sogro de Moisés. Ele é conhecido na Bíblia, mais comumente conhecido como Jetro. Obrigado, mano. Ele é mais conhecido como Jetro. E o que ele faz? O que o Jetro ele faz? Ele faz uma espécie, ele faz uma espécie de discipulado com o Moisés. Por quê? Porque o Moisés, ele está fazendo algo que não é legal. Ele está fazendo um negócio que vai atrapalhar a sua, está, na verdade, atrapalhando a sua liderança, a sua forma de liderar o povo de Israel. Então, Reuel chega para Moisés e fala para ele assim, olha, o que você faz não é bom, entendeu? O que você faz não vai dar certo. O que você faz vai atrapalhar o desenvolvimento, inclusive da obra de Deus, porque você não vai dar conta. Você não vai dar conta sozinho. E aí ele chama para Moisés e fala para Moisés, olha, faz assim, Moisés. E é interessante, o texto vai dizer que ele diz assim, olha, ele dá a orientação e ele diz assim, ó, e aí você vê, Moisés. Achou aí, pastor Washington? Se achou, já pode abrir lá para ler, para nós termos uma... Show? É Êxodo 18, peraí, só um minutinho. Êxodo 18, verso 1. Pode ler, pastor Sidney. Pode ler aqui? Pode, por favor. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, ouviu falar acerca de todas estas coisas maravilhosas que o Senhor tinha feito pelo povo e por Moisés, e como os tinha tirado do Egito. Por isso, Jetro tomou Zípora, a mulher de Moisés, que ele tinha enviado para casa, e trouxe-lhe juntamente com seus 2 filhos. O versículo 14 em diante, pastor, acho que é o tema que o Moisés, que o União quer. É o 14? 14. Pode ir. Isso, lê o 14 em diante. O sogro, vendo o tempo que aquilo tomava, disse-lhe, por que é que faz isso sozinho, deixando o povo o dia todo aguardando a vez de saber a tua opinião? É porque o povo é comigo, que vem ter e ajudar a resolver as suas quarelas e saber qual é a vontade de Deus. E respondeu-lhe Moisés, eu sou o seu juiz, aquele que decide quem tem ou não razão, aquele que os instrui no caminho de Deus. Eu sou quem indico as ordens de Deus que se aplicam aos problemas particulares. E aí o Jetro vai dizer para ele, não está certo isso. Estás a desgastar-te, e até mesmo o povo não irá aguentar isto sempre. Escuta, Moisés, é uma responsabilidade demasiada para que suporte sozinho. Ouça o que eu te digo. É um conselho que eu vou te dar e com certeza Deus será contigo. Continua a ser tu, o advogado deste povo, o seu representante diante de Deus, a quem continuarás a apresentar os seus anseios e problemas. A eles apresentarás decisões de Deus às suas ordens, indicando-lhes os princípios de uma vida de justiça. Mas, por outro lado, procura homens dignos, tementes a Deus, honestos, competentes, e nomeie como juízes, como líderes, a cada 1000 pessoas. Estes mesmos terão a sua responsabilidade, 10 entre outros juízes, eles terão a responsabilidade de cuidar de 100, e, por sua vez,
cada um destes também serão subordinados 2 juízes para 50 indivíduos. E, por fim, estes igualmente chefiarão mais 5, que terão ao seu encargo as questões de 10 pessoas. Que estes indivíduos sejam responsabilizados por servir o povo com justiça a todo o momento. Qualquer assunto de maior importância ou que seja mais complicado, podem trazê-lo junto a ti, mas as pequenas questões devem lhes ser resolvido por eles. Assim, será mais fácil o teu cargo e se repartires com eles. Não seguires se você não seguir esse conselho, e se Deus aceitar, será capaz de resistir, de ir até o fim da tua missão, e haverá paz e harmonia entre o povo. Amém, pastor. E é interessante que nessa relação, né, você vê que o Jétro, ele, embora o texto, o pastor iniciou falando sobre sacerdote, embora ele tivesse uma posição sacerdotal, ele não ordena nada a Moisés. Ele não fala, Moisés, você tem que fazer assim. Ele fala, vou te dar um conselho. Irmãos, no processo de discipulado, né, bíblico, o líder, ele aconselha, ele direciona, ele não manda. Ele direciona, ele aponta o caminho, ele dá a direção com clareza, ele dá a direção com firmeza, ele dá a direção com responsabilidade. Mas veja, que o Jétro, ele tá certo, o Jétro entende também, ele sabe do que Deus já tinha feito através de Moisés, então ele respeita também essa autoridade que está sobre Moisés. E aí ele diz, olha, aconselho-te, vou te dar um conselho. E aí, bem, como é um conselho, você vê se cabe ou se não cabe dentro da sua prática aí. Mas é interessante essa relação, né? Então, veja, e olha, veja que essa relação de Moisés com seu sogro, ela se dá antes, né? Por quê? Porque Moisés, ele vai para o deserto, o Moisés, ele tá lá no deserto, lá quando ele foge, lá, cadê? Quando ele vai chegar lá, ele tá lá no deserto, tal, tudo bem, e aí Deus fala com ele no meio da sarça, ele tá lá no deserto, conhece a sua esposa, tal, aquela história toda, ele casa-se com a filha do Jétro, tudo bem. Então ele tem uma relação já antiga, uma relação de convivência. E o discipulado no Antigo Testamento, ele tem muito essa questão do mais novo ouvir o mais velho, porque era assim que se passava, era uma tradição oral. Não se tinha na perspectiva do Antigo Testamento algo escrito. Moisés foi o primeiro a escrever. Então, como que era feita as questões? Como que era passada? Oralmente, verbalmente. As pessoas comunicavam as coisas umas às outras. E aí era sempre essa ideia do mais velho ensinando o mais novo. O mais experiente ensinando aquele que estava iniciando a sua jornada. E normalmente, esse discipulado se dava especialmente no contexto de povo de Israel, no deserto, meio que nômades, o pai da família que era o responsável por passar essas informações, porque você não tinha uma organização até então, você não tinha sacerdotes, você não tinha levitas ainda, você não tinha uma organização do templo nem do tabernáculo. Neste período aqui, era tudo passado de pai para filho, sabe? Então, essa era a relação do discipulado, ou do mais velho, do mais experiente, do mais novo. Pastor Washington, por favor. Eu quero só fazer 2 ressalvas aqui no texto que a gente leu aí. Agora, não sobre a posição do conselheiro, mas na posição de quem ouve o conselho, na verdade, né? Quem está sendo discipulado, a importância de ser discipulado. Porque no texto que a gente leu aí do Êxodo 14, tem 2 problemas aí que, na verdade, Jétro, ele consegue, assim, dar uma direção e resolver para Moisés. E 2 muito importantes. O primeiro é que ele estava sobrecarregado com todas as tarefas e o próprio sogro disse, desse jeito você não vai conseguir cumprir a tua caminhada. Então, o primeiro conselho foi, se cuida para que você possa cumprir a tua caminhada e o teu propósito.
E o primeiro, e não menos importante, eu acredito também que o mais importante é que, se nós olharmos o começo aí, nós vamos ver que Moisés estava tão atarefado e não conseguia ter vida com a família. Porque se você ler o primeiro começo do capítulo, ele estava tão atarefado, tão sobrecarregado e tão envolvido com as questões do povo, que a esposa e os filhos estavam sendo cuidados, vamos dizer assim, criados pelo sogro, e não por ele, porque a partir desse momento em diante, você vai ver que na Bíblia, a partir desse momento em diante, aí desse encontro, Moisés ele começa a ter uma vida familiar também. Olha só que incrível. Então, assim, ele ouviu o conselho, pôs em prática e ele conseguiu não só se reorganizar, como também conseguiu ter uma vida familiar, desenvolver uma vida familiar. Verdade. E era uma outra preocupação, né? Cuidar também da família. Ele trouxe, né, a sua família ali, porque o cara tava... faltava um direcionamento. Aí aquilo que eu tenho conversado muito com os irmãos, muitas vezes é o nosso ponto cego, né? É o ponto cego. Precisamos de discipuladores, precisamos caminhar com alguém. Por que Jesus mandou de 2 em 2? Nós vamos falar do discipulado de Jesus a semana que vem. Porque, literalmente, para cumprir-se aquilo que, se não me falha a memória, está em Eclesiastes, não é Provérbios, para que quando um cai, o outro levante. E por quê? Porque nós temos pontos cegos na nossa trajetória. O Moisés estava com ponto cego, ele estava ali tão atarefado com a obra de Deus que a sua família não estava sendo assistida por ele. Outro exemplo de discipulado no Antigo Testamento é o de Moisés e Josué, certo? E você percebe que dentro dessa trajetória você vê muito claro, inclusive no Josué 1, Deus falando: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, porque há uma relação muito forte, porque Josué andou com Moisés. Semana passada nós fomos ministrados aqui na Comunidade do Calvário pelo pastor Washington sobre essa relação Ruth e Noemi. Isso, Provérbios 15, 31. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, meu irmão. Isso mesmo. Ruth e Noemi, Elias e Eliseu e os demais profetas, certo? E a família, que tem um contexto familiar. Gente, dentro dessa relação aqui, dentro no material que eu mandei, que eu compartilhei com vocês, no material que eu compartilhei com vocês lá no nosso Drive, nós temos o link lá onde tem todas as matérias, ou todo o material, o texto que tem lá vai estar falando um pouquinho de cada uma dessas histórias. Mas, por exemplo, você tem relações e mais relações de discipulado a partir da experiência da experiência de alguém que já caminhou por algumas léguas. Então, essa era a experiência do discipulado no Antigo Testamento. Não era algo formalizado, muito embora. Gente, se vocês escutarem os gritos aí da Maitê, não se importe não, tá? Ela tá dando glória a Deus aqui. Nessa relação, muito embora quando você pensa em Elias e Eliseu ali, você já começa a observar uma estrutura de um discipulado, porque eles tinham escolas de profetas, e ali eles têm algumas pessoas que estão seguindo eles, que acompanham-os para algumas tarefas, algumas atividades, mas normalmente, na perspectiva do Antigo Testamento, você não tem uma estrutura organizada, como nós vamos ver a partir do conceito helênico e do conceito judaico-romano. Por quê? Porque era outro tempo, era uma outra forma de se fazer discípulo. Certo? Vamos lá. Como que é o discipulado no judaísmo? No judaísmo, por exemplo, as tradições judaicas e rabínicas guardam o sentido de aprender muito próximo ao nosso conceito de aluno. Então, já no judaísmo, isso não é no Antigo Testamento. A ideia de aprender, ela está muito próxima ao nosso conceito de aluno, certo? Qual que é o conceito de aluno? Ô, Lilian, que saiu da pedagogia aí, a Glete, que está online aqui no coisa, qual que é o conceito de aluno? Alguém que está ali para aprender. Alguém que é matriculado em uma escola para poder desenvolver, aprender. Deus abençoe, pastor. Aprender algo. De quem? De alguém que já se formou, alguém que já caminhou algumas léguas, alguém que já desenvolveu um pensamento, já aprendeu, já sentou para aprender. Então, essa é uma relação muito próxima com a nossa.
No judaísmo, com suas diversas escolas rabínicas, o rabi era o mestre, e os que seguiam suas interpretações eram chamados de discípulos. Então aqui tem uma relação muito legal. No judaísmo, assim, existiam escolas rabínicas, certo? Quando nós lemos lá no Novo Testamento, por exemplo, os fariseus, que é uma classe, né? Tinha os fariseus e tinha os saduceus. Aí tinha os essênios, tinha os zelotes, eram judeus mas dentro do farisaísmo, né? Existiam escolas rabínicas, certo? Não é a Glete que está assistindo? Entendeu. Existiam escolas rabínicas, certo? E essas escolas rabínicas, muitas vezes, divergiam de um ponto com a outra. Por quê? Porque elas seguiam as interpretações do rabi, do mestre. Então, no próprio contexto de Jesus, se você pesquisar aí, você vai ver que existiam escolas. Quem está assistindo The Chosen vai ver que existiam duas escolas mais proeminentes lá, duas escolas rabínicas, e eram escolas farisaicas, dos fariseus, só que eram duas vertentes, porque uma seguia um rabi e outra seguia outro rabi, que um era mais moderado e o outro era mais rígido na interpretação da lei, certo? Nós olhamos para a Bíblia e vemos fariseus, nós achamos que os fariseus ali eram tudo a mesma coisa, não eram as mesmas coisas. Mesmo dentro do farisaísmo existiam divergências, porque aí nós vamos ler, dentro do contexto, dentro dessa relação, os rabinos, que eram os doutores da lei, eles reuniam os discípulos em torno de si, aos quais transmitiam sua doutrina, e cada discípulo escolhia o seu mestre. Então, veja só, era mais ou menos assim. Por exemplo, vamos pegar aqui um contexto aqui, Comunidade do Calvário. Tem o pastor Washington, tem o pastor Ciro e tem o pastor G, né? E tem o pastor Eric. São 5 pastores. Somos os 5 cristãos. Somos os 5 crentes em Jesus. Mas, se cada um de nós tomarmos conta de uma igreja, nós teremos, não é visão diferente, mas nós teremos direcionamentos diferentes com relação um ao outro. Mas por que isso se dá? Porque o Niel, ele vai focar mais um lado, o Washington, por exemplo, vamos pegar o Washington. O Washington vai trabalhar em uma igreja. Com certeza a igreja que o pastor Washington for trabalhar é uma igreja que vai ter um coração muito missionário. E ele vai fazer discípulos que desenvolvam esse coração missionário. O pastor Eric, em contrapartida, se for fazer, ele vai ser uma igreja muito focada em liderança treinada. Em uma liderança treinada a partir de um método, tal. E não tem problema. Qual que é a diferença entre nós? A diferença são modos de enxergar aquele... tem cosmovisão, tem modo... Então, era isso que acontecia lá nas escolas rabínicas. Eram todos rabis, entretanto, contudo, cada um tinha um direcionamento. E esses discípulos que escolhiam o seu mestre. Então, aquele que se identificava mais com Washington, eu vou seguir o Washington. Aquele que se identificava mais com o pastor Sidney, vou seguir o pastor Sidney. O que se identificava mais com o Niel, vou seguir o Niel. O que se identificava mais com o Eric, vou seguir o pastor Eric. E aí, o discípulo escolhia o seu mestre. Certo? Então, essa era... E os rabis, né, os mestres, eles tinham... Deixa eu ver se vai estar aqui. Vai estar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem bastante coisa aqui. Então, os rabinos, né, os mestres da lei, eles tinham todo um critério, eles tinham toda uma forma de cada um tinha a sua forma. E aí, quem fosse, tinha fases de aprendizado. E só chegava na última fase de aprendizado aquele mais dedicado, aquele mais atento. E aí, quando ele terminasse... Olha, gente, eu estou falando assim, de começar os estudos.
Irmãos, eu estou falando de começar os estudos, porque até os 12 anos, como que é como que é aquela coisa que eu Bartes me vai e Bites me vá, alguma coisa assim. Bartes me vá, que acho que é o menino, e tem o da menina. É o Beit Mitzvah. E aí, ele, o que acontece? Ele, 12 anos, ele passava por aquele processo. Ele tinha que decorar a Torá. O que é a Torá? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Por quê? Porque ele passava por uma sabatina com 12 anos de idade. E na escola rabínica, o pai colocava ele ali. E com 12 anos, você vai ver isso muito, voltando a falar, né? No contexto do The Chosen ali, você vê muito isso, os discípulos falando assim, não, eu parei com os 12 anos, o outro, não, eu consegui ir até um pouco mais para frente. Não sei se vocês perceberam esse diálogo lá no The Chosen, que um fala, não, eu só fui até os 12 anos, mais ou menos assim, eu só fiz a primeira fase, o outro fala, não, eu consegui ir até a segunda fase. Então você é mais... E o Mateus não fez fase nenhuma, por exemplo. O Mateus era no The Chosen. Por quê? Porque tinha fases. Dos 12 anos, ele só saía de perto do rabi, do mestre, quando completasse o ciclo de vida, e o ciclo de vida era todo o Antigo Testamento, e eles tinham que ser muito bons, e eles acabavam ali o ciclo aproximadamente entre 30 e 33 anos de idade, que era quando eles podiam, e aí eles podiam, por eles próprios, interpretar o texto. Até então, eles tinham que ficar sob a interpretação do seu mestre. Eles não tinham autonomia de interpretar o texto enquanto não se formasse. Só podiam interpretar o texto depois que se formasse, com 30 e tralalá. E aí eles galgavam o cargo de mestres da lei também. Que aí eles podiam fazer as suas próprias interpretações e alcançar os seus discípulos, seus próprios discípulos. Olha o tanto de tempo, gente. E por quê? E aí, veja, e o discipulado era a partir do exemplo, porque para um hebreu era muito mais importante saber viver do que viver. Nessa fase dos fariseus aí, o aluno, ele estuda até virar o rabi, né? Ele só para de estudar quando ele vira o professor. E assim, tem fases, né? Até tanto tempo você precisa passar por a primeira fase, 12 anos. Depois dos 12, ele vai até os 18, precisa passar por mais uma fase. Depois dos 18, vai até os 30, precisa passar. Se não completar as fases, não vira rabi. E é sabatina pesada, porque além da Torá, depois os caras vão para o Nevi'im, certo? Que é os livros proféticos, os livros Nevi'im, os livros poéticos. Aí depois eles vão para os proféticos, que diferentemente de nós, a Bíblia judaica é dividida só em Torá, Nevi'im e os Ketubins, tá? Então, e aí eles tinham que ter o domínio sobre as 3 áreas, tanto da lei, quanto dos profetas, quanto dos poéticos. Senão, não virava mestre da lei. E ser aceito por um dos mestres e passar de fase para a família é quase que a mesma coisa de hoje um filho por exemplo, a Mel Lili passar, por exemplo, numa federal, ou passar, por exemplo, numa USP da vida, num curso de medicina, sabe? E isso seria, nossa, sabe assim, dos cursos mais difíceis. E aí, exemplo, a Mel ou a Maitê, quando crescer, fala, não, pai, eu passei na USP em curso de medicina ou de engenharia. Eu falo, meu Deus, minha filha é muito inteligente, minha filha é destacada, não sei o quê. É o mesmo sentimento, mais ou menos, ali para comparar. Por quê? Porque ele não chegavam depois dos 18, ele rompia com toda a sua família, porque ele passou da segunda fase, então ele não seguia mais as tradições dos pais, a profissão do pai, aquelas coisas do pai. E aí você pode fazer um monte de analogia a partir disso aí, porque Jesus não seguia mais a ideia de carpinteiro, sabe? Porque até uma certa idade ele tinha que ficar ainda trabalhando junto com a família, sendo ainda orientado. Por quê? E se não desse certo? Virar mestre da lei? Ele
saía da parte do estudo e ele voltava para casa para trabalhar junto com a família, seguir o exemplo da família e seguir a profissão da família. Pois não, pastor Washington? Ô, pastor, é sério que Jesus não seguiu aí o ofício do pai? Porque tem um pregador baiano aí que tá na rede social falando que Jesus enricou sendo carpinteiro e comprou casa na praia? Já vai arrumar confusão, pastor. Pelo amor de Deus. Tá gravado e eu vou pôr na internet. Foi o Abílio Santana que falou essa heresia. besta aí. Quebra-gelo, irmão. Ele falou que José demorava 1 ano para entregar uma mesa. Jesus era 2 dias. Por isso que ele enricou. Porque Jesus fazia assim, né? E ele até faz desenho, vai... E aparece a mesa, né? Vem amanhã que tá pronto. Oi? O pai levava 2 anos, 1 ano, o filho falava, vem amanhã que tá pronto. Isso é uma bestalhada, Deus me livre e guarde. Mas vamos lá. Jesus, então assim, o mestre então não se baseava no seu ensino apenas em teorias. O que ensinava era a própria vida. Por isso os discípulos tinham que conviver com seus mestres, porque era observando-o que aprendiam a viver. Aí você pega, eu vou falar do exemplo de Jesus semana que vem, mas você começa a ver, né? Até isso replicado em Paulo, né? Paulo dizendo, né? Sede meus imitadores, ser exemplo dos fiéis. Um ancião com essas... um ancião com as papagaiadas, é isso mesmo. Eu ia usar um termo, eu vou usar, vai. Tá na internet, tá... como que é? Palhaço de picadeiro, né? Ele pode ir muito bem lá pro Circo do Tiru, lá participar do Circo do Tiru lá, vai fazer... Mas vamos lá. E como que eram os ensinos? Os ensinos eram itinerante e vivencial. Utilizavam lugares distintos e situações da vida para ensinar. Então, eles andavam bastante. Eram escolhidos pelos discípulos, ou seja, os mestres eram escolhidos pelos discípulos. Os discípulos iam lá e falavam, não, eu quero seguir esse cara. Os mestres atraíam os alunos para si em Jerusalém a fim de assentar-se literalmente aos pés desse mestre. Então, eram os mestres que seguiam os seus discípulos. E outra, eles não aceitavam mulheres como discípulas. Por quê? Porque ser homem era se compreender cidadão, e no caso judaico, parte de um povo, a nação escolhida por Deus. Então, não se escolhiam mulheres. Aí a gente vai começar a discutir um pouquinho disso semana que vem sobre o discipulado de Jesus. Que aparentemente, pelo que eu vejo nos textos, tinham lá no texto mulheres que seguiam Jesus. É um discipulado diferente de Jesus, né? Vamos lá. O discípulo acompanhava o seu mestre por um tempo. O alvo era aprender a lei que Deus tinha revelado por intermédio de Moisés. Os discípulos tinham o prestígio do mestre. E eles estavam a serviço do mestre. E aqui tem a característica do nosso discipulado, do nosso não, né? Que na Comunidade do Calvário, graças a Deus, e o meu discipulado, e aquilo que eu trabalho como evangelho, não tem nada a ver com isso. Mas olha este último tópico aqui. Os discípulos estavam a serviço do mestre e eram obrigados a servi-lo como servos. Como nós temos essa realidade em muitas igrejas hoje, hein? Irmãos, eu não tenho medo de falar não, tá? E quem está me assistindo online, aqui na live, quem está me assistindo, vocês sabem que eu não tenho medo de falar. E eu sou aquele que eu falei, a igreja cristã vai ter que me engolir, como dizia o Zagallo. Por quê? Porque eu não vou sair do meio cristão. E eu vou continuar falando do meio cristão. Pessoal, muitas pessoas não gostaram da música da Imê Rocha lá, por causa que ela foi evangelho de fariseus, por causa de não sei o que e tal. Ela disse, nós fazemos campanhas para nós mesmos, fazemos eventos para nós mesmos. Ela se coloca no meio. E ela fala, no final da canção, ela deixa muito claro que esta não é a igreja verdadeira. E nós temos que pegar este entendimento e sempre observar que quem segue esse tipo de discipulado, que é, quem é meu discípulo tem que me servir, porque eles são os meus servos e eu sou o mestre deles, não é discipulado de Jesus. E nós, infelizmente, temos muito essa relação na grande maioria das igrejas evangélicas no Brasil. Um manda e todos obedecem.
E ai daquele que questionar, não toqueis nos ungidos e não maltrateis os meus profetas. Ai, aquele homem... Calma, gente. Desculpem a minha sinceridade. Desculpem a minha... Esta relação discipulado judaizante é refletido nas igrejas evangélicas, na grande maioria, não vou falar que é todas, porque eu não posso generalizar, não sou doido de fazer isso, mas quando você observa, muitas vezes você caminha, por exemplo, nós que temos acesso a muitas igrejas, caminhamos, tem igrejas, irmãos, eu vou falar para vocês, esses dias eu falei numa aula que eu estava dando lá na ETAD, aqui na Pastora, eu falei, gente, com todo respeito, eu vou falar um negócio aqui, quem está me assistindo pode até ficar escandalizado, mas se eu quiser ouvir uma programação religiosa, Deus me perdoe, irmãos, numa TV, é óbvio que eu tenho YouTube hoje, mas eu coloco na Canção Nova e não coloco lá no Agenor Truque, não coloco no do Didi Macedo, não coloco não coloco, porque são líderes que exemplificam esta ideia, aquele povo está a serviço deles. E eu não compactuo com essa ideia. Eu acho que é menos nocivo a minha fé ouvir a Canção Nova do que ouvir esses caras. Desculpa, né? Mas por quê? E nós vemos essa realidade muitas vezes. De que assim, não, eu sou o mestre, eu sou o pastor e o restante é meus servos, vocês têm que obedecer. E não questionem. Se questionar... Como que é, pastor Washington? Vamos cantar o quê? Vamos cantar Evangelho de Fariseu no culto de envio. Misericórdia, Jesus. Olha, pastor Washington, vai arrumar confusão aqui. Mas a gente... vamos cantar vamos cantar Emê Rocha na igreja. Mas enfim, gente, nós temos essa realidade muito clara, muito evidente na nossa forma de discipulado hoje, que não exemplifica o discipulado de Jesus, que nós vamos falar a semana que vem. Então, você que está aqui online na live do Facebook, gente, semana que vem a gente vai falar do discipulado de Jesus e esses contrastes em relação aos discipulados do judaico e helênico, tá bom? Então, eram obrigados a servi-lo. Gente, tem gente aqui, ó, tá aqui o Irã Alves, tá aqui o Ítalo, tá aqui o Lenildo, tá aqui o Romário Cavalcante, o Maurício, gente, o Ronaldo, que tá com a gente desde o começo. Experimentem. O Mike, tá o Mike lá da Bolívia tá assistindo a gente aqui no... Você lembra dele, pastor Washington? O Mike Eric lá. Se lembra. Tá em La Paz. Tá em La Paz, irmão. Ele tá aqui assistindo. Tem a nossa irmã, o Elisandro, tem a nossa irmã Luciene Lopes. Ou seja, gente, nós temos um entendimento, a nossa irmã mais Cristina, muito claro daquilo que o Evangelho nos chama para viver. Só que assim, nós temos visto que experimentem vocês, de qualquer igreja que tem um espectro, como o pastor Cipriano me iniciou falando, de não inverter a pirâmide, a lógica do negócio, e você contrariar o seu pastor, e você questionar o seu pastor. Não estou falando para você sair questionando a tua revelia, não. Pegue um ponto que você discorde, ele pode até ser um ponto bíblico, e fala, pastor, vamos rever, não precisa nem discordar. O que você acha de nós revermos essa questão aqui? Rapaz, eu não vou parar, que senão vai falar que eu estou falando para se rebelarem contra os pastores. Não estou falando isso, gente. Eu estou falando que a relação discipular que nós normalmente observamos em grande parte das igrejas evangélicas no Brasil é de que quem é discípulo é obrigado a servir o seu senhor, o seu mestre, o seu pastor. É obrigado. Se não servir, não serve, mas de forma obrigada. E eu não gosto desse termo, né? Então, vamos lá. Algum comentário sobre essa relação aqui do discipulado do judaísmo aqui? Não? Então, vamos lá. E como era o discipulado no helenismo? Aí é uma coisa mais academicista, né? De modo geral, o helenismo foi a concretização de um ideal de Alexandre o Grande, que foi de levar e difundir a cultura grega aos territórios que conquistava. Foi nesse período que as ciências particulares tiveram seus primeiros e grandes desenvolvimentos.
que aí foi esse tempo do Euclides e do Arquimedes, certo? O helenismo marcou um período de preparação para o domínio e o apogeu de Roma. Roma se valeu dessa difusão da cultura grega, e ele se aproveitou e auxiliou muito o domínio deles. As histórias dos mestres gregos circulavam pelas ruas da Palestina nos dias de Jesus. Alguém fez um comentário aí? Eu estou... Querem comentar? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se foi a contribuição aqui. Eu vou... Não, você pode dar o dízimo. Na igreja não é contra o dízimo, não. Nós não somos... eu vou me rebelar. Já que você deu a deixa sobre a questão do dízimo na igreja. Não, na comunidade Calvário, o dízimo não é proibido, não, irmãos. Ele só não é obrigatório. É diferente. Não, é nessa questão do ser obrigatório ou não que eu tenho um contraponto aí, mas deixa para outro dia. Não, é essa relação que eu estou falando. Na relação discipular de Jesus, ninguém é obrigado a nada. Se quiser, tome a tua cruz e siga-me. É complexo esse negócio aí. Na relação de Jesus, ninguém é obrigado a nada. Por isso que, nessa relação dos dízimos em relação à comunidade do Calvário, nós também não obrigamos. Porque a partir do discipulado de Jesus, segue Jesus quem quer, né? A forma de contribuição da igreja é voluntária, conforme Coríntios diz, de acordo conforme as suas condições. Mas fica debaixo de maldição aí. O quê? Porque não dá o dízimo. Quem disse? Quem disse? Olha as confusão aí, ó. Não fica com maldição nenhuma, não. Não existe maldição por não ter dado dízimo. Maldição, vocês amaldiçoado. Não, pelos mas profetas dessa geração. Não, mas você percebe que a relação de discipulado, hoje, nós temos uma relação, inclusive em relações, quando nós tratamos de assuntos como, por exemplo, oferta, dinheiro na igreja, como visão. O pastor tem um direcionamento, cara, uma visão. Nossa igreja vai fazer tal coisa. Cara, se não seguir, tá fora. Vocês têm observado, a gente está desenvolvendo um trabalho aqui na Comunidade do Calvário. Eu sou o primeiro... Gente, não é obrigatório. É para quem quer. Mas obviamente, quem quer, aí vai se enquadrar dentro de alguns outros critérios. Mas eu não vou forçar, eu não forço, eu não obrigo ninguém a fazer nada na igreja. Como disse o Cipriano, no texto de Colossenses 3:23, que eu amo, né? Que é para nós fazermos tudo que nós fizermos, tudo, temos que fazer como para Deus e não ao homem. Então, se a pessoa se dispõe a fazer algo para a obra, ele tem que fazer não porque vai agradar o Niel, ou porque vai agradar o pastor, ou a liderança. Ele tem que fazer porque está fazendo para Deus, não é porque ele está fazendo para o homem. Ele vai contribuir, se ele vai devolver os 10%, se ele vai devolver 20%, se ele vai entregar 50%, se ele vai entregar 5%. É aquilo que o Cipriano, inclusive, falou. Não é... O fato não é no que se está fazendo, é para quem se está fazendo. Então, tudo a partir... Quando você... vou usar a palavra que o Cipriano diz. Quando você pensa no Evangelho como redenção de todas as nossas relações, redimir a nós todas as nossas relações, se crermos que o sangue de Jesus, nós estamos debaixo da nova e eterna aliança, que é a redenção, é a partir dela que se redime todas as nossas relações, a nossa vida financeira também é redimida. E ela é redimida a partir de quê? A partir do entendimento que eu preciso contribuir, ajudar a igreja por amor. Então, aí não é o valor, não é a quantidade, não é a porcentagem,
Porque se fosse por isso, Jesus ia dar graças a Deus, porque todo mundo estava entregando lá o seu dízimo lá, que era um baita dízimo, né? E aí Jesus falou que qual que é a oferta mais agradável lá? Foi a da viuvinha, né? Entregou tudo que tinha. Por quê? Porque ela entendia que o sustento dela é a vida dela. Então, se você tem R$1.000 e pode dar R$1.000 e você não dá, você é um avarento. Então não está relacionado com... Qual o risco de enricar também com o meu dízimo, não? Se eu der o dízimo? Não, enricar com dízimo e é bolsa de valores agora? É investimento? Não, é porque a gente vê que a maioria do pessoal que segue por esse caminho aí da questão da maldição que está imposta sobre o dízimo, nós já vamos liberar a aula para avançar aí, que eu vi lá no slide que tem umas coisas aí, que eles sempre pregam essa questão, porque o diabo, o devorador e a maldição tá aí, ele sempre tem um contraponto, sim ou não? Esse argumento sempre é o contraponto. Mas em contrapartida, quanto mais você dizimar, mais Deus vai te abençoar, e mais vai te prosperar, e mais vai te enricar, e aí vai tudo. Então, assim, é complicado, essa questão é muito complicada. É uma visão veterotestamentária. Eu estou escrevendo um livro, e o nome do livro vai ser Dízimo é bíblico, mas não é cristão. Certo? Estou terminando o livro. Eu estava procurando aqui um tema, e o Senhor me iluminou anteontem, enquanto estava escrevendo mais algumas páginas. Já está com 90 páginas o livro, e o nome do livro vai ser Dízimo é bíblico, mas não cristão. Entendeu? Então, esse é o nome do livro que eu vou lançar em breve. Até final do ano, eu lanço ele. Eu preciso escrever pelo menos mais umas 30 páginas. E eu vou escrever dízimo é bíblico. Prepara o lombo já. Não é cristão no sentido... Gente, não é cristão no sentido de que não existe nada... E muitas coisas que nós praticamos dentro da igreja pode até ser bíblico, mas não é cristão. Ninguém quer se circuncidar aí, por exemplo, né? Mas vamos lá. Então, a história dos mestres gregos circulava pelas ruas da Palestina nos dias de Jesus. Essa influência foi tão grande que nos negócios as pessoas usavam uma espécie de grego popular para se comunicar, que era o grego koiné, que era o grego comum, língua que foi usada na escrita do Novo Testamento. Ou seja, era uma língua comum, era o popular, né? Então, embora alguns mestres gregos fizessem o chamado ao discipulado, também, de um modo geral, eram os estudantes que escolhiam o mestre. Certo? Por que nós estamos fazendo isso? Porque a semana que vem nós vamos conversar um pouco sobre essa relação de Jesus e os discípulos. Nós vamos ver como que é muito diferente. As famílias desses alunos pagavam uma taxa aos mestres. Os filhos da nobreza ou de comerciantes ricos eram deixados a cargo dos preceptores e podiam fazer parte daquilo que eles chamam de scholar, né? Que é a escola, porque eles tinham dinheiro para pagar. Então, era a partir da verba. E agora, nós estamos indo para o final. Quero terminar aqui exatamente no horário. O cristianismo não é um evento isolado do mundo. Ele surgiu num tempo determinado, num contexto geopolítico singular e em condições históricas propícias que serviram como pano de fundo para a afirmação da sua influência. Pense nisso. Então, nós vamos ver influência, a partir da semana que vem, no discipulado de Jesus, desses contextos das quais nós falamos. Porém, Jesus, ele traz uma nova perspectiva, ok? Então, vamos lá. A partir, compare as concepções de discipulado dos contextos apresentados com o significado que a palavra tem hoje em dia. Então, vamos pensar. Tudo isso que nós falamos de discipulado e os contextos. Quais são as comparações que nós temos hoje com essa palavra que nós temos hoje em dia? Entendeu? Então a gente precisa pensar isso. Calma aí, como que era esse discipulado? E quais são essas coisas, como que comparamos? Quais são as concepções que nós temos hoje de discipulado que apresenta algumas questões em relação àquilo que era vivido? Por exemplo, eu apresentei uma aqui bem polêmica, né? Do discipulado a partir do discípulo é servo do seu mestre. Ele era obrigado a servir o mestre. E Jesus não. Vou falar semana que vem de Jesus, não é melhor deixar, né? Não quer ir vocês também? Bora? Pode ir. É possível perceber nuances do discipulado proposto por Cristo de forma como a relação discipular ocorria nos contextos do Antigo Testamento, judaísmo e helenismo? A gente vai responder isso aqui a semana que vem. Deixa eu ver se terminou.
Deixa eu ver. Tal, aí tem uma sugestão. E terminei aqui a apresentação. Irmãos, o que nós conversamos hoje? Vou parar a apresentação para a gente terminar. Nós fizemos um panorama geral de como se dava a relação discipular no Antigo Testamento, no período helênico e no contexto judaico-romano. Certo? Por que isso, pastor? Nós estamos desenvolvendo, nessas aulas, um entendimento sobre o ser de Deus, sobre o nosso ser, quem somos, quem é Deus, quem somos nós, quem é Deus, quem somos nós. E a semana passada nós falamos de um Deus que acolhe, que cuida e que alcança. Um Deus que alcança, que acolhe, que cuida, é um Deus que discipula. E há um entendimento, desde o Antigo Testamento, e o próprio Deus dá essa orientação a Moisés, e isso é percorrido nas páginas do Antigo Testamento. E nós precisamos entender que para nós chegarmos numa perspectiva mais aguçada com relação ao discipulado de Jesus, como nós falamos no slide anterior, precisamos entender que o cristianismo, que Jesus, ele conviveu com essas várias nuances de discipulados em seu tempo. E a partir da semana que vem, nós vamos começar a observar, por exemplo, a semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre, deixa eu pegar aqui a grade. Semana que vem nós vamos falar assim, ó, o ser discípulo em Cristo, o diferencial do discipulado de Jesus. Certo? Então, nós vamos falar do ser discípulo em Cristo. Qual que é esse diferencial? O que ele difere do discipulado do Antigo Testamento, do helênico e do judaico-romano? Quais são as diferenças? Certo? Então, a semana que vem nós vamos falar sobre isso. Antes de finalizar, eu no texto que eu compartilhei com vocês ontem à noite, eu separei uma frasinha que diz assim, que na caminhada do discípulo na partir do judaico-romano, já vou passar para você, pastor Rocha, nessa caminhada, o discípulo não podia ir à frente e nem ao lado do mestre, mas devia ir logo atrás, tendo o privilégio de receber a poeira seca que se levantava dos pés de seu mestre. Literalmente, o comer poeira, né? Não pode ir nem na frente, nem pode ir do lado. Você tem que vir atrás. Eu sou o destaque. Ele não aceitava, porque era ele o mestre. Então, os outros que quiserem me seguir, comam poeira. Qualquer semelhança é uma mera coincidência, né? Faz não, pastor Washington. Eu gosto de polêmica. Ô pastor polêmico, deixa eu só fazer duas perguntas aí nos últimos slides que você passou aí. Uma é a questão do discipulado no período helenista, e realmente ali no finalzinho estava falando sobre os da nobreza poderem pagar os seus mestres e tal, e isso fica muito claro no quem foi o discipulador de Alexandre o Grande, porque se citou muito ele, e quem não sabe, Alexandre o Grande foi discipulado por ninguém mais, ninguém menos do que Aristóteles. Então, assim, essa parte do helenismo aí fica muito, muito clara, a questão dos filósofos gregos e tal, que era realmente desse jeito, onde os alunos escolhiam seus mestres, a qual se identificava com a filosofia deles e com o jeito deles de ver o mundo e as questões que rodeavam. Então, do período helenista fica essa marca da questão do Alexandre o Grande ter sido discipulado por Aristóteles, e também que no final aí, eu vi um slide que falava sobre a passagem de Gálatas 4, né? Sobre a plenitude dos tempos. Então, assim, tudo isso que nós conversamos hoje é porque, assim, a gente focou ao lado do discipulado e de que forma era feito o discipulado, justamente para entrar na questão da forma de discipulado de Cristo. Só que se a gente levar isso no contexto histórico, e histórico mesmo que eu falo é sobre histórico mesmo, da questão dos acontecimentos do mundo, da preparação desse plano de fundo para a vinda do Messias,
aí a gente vai entender também por que Deus usou, como Deus usou tanto Alexandre o Grande para preparar o mundo aí para o nascimento de Cristo e para a explanação do Evangelho e para que o Evangelho de Cristo fosse tivesse o alcance que teve. E começa justamente pela questão nessa interferência com a questão dos gregos conquistarem e impor o idioma grego, então o grego era falado em praticamente tudo que se era conhecido por mundo na época. Então o Novo Testamento é todo escrito em grego, e aí tem todo esse pano de fundo histórico, que na verdade não é o que nós nos propomos nessa aula, mas que eu achei que na hora que eu li lá o slide final lá sobre a plenitude dos tempos, nos traz uma clareza sobre esse pano de fundo também histórico do que estava acontecendo, de como o mundo estava sendo preparado também nessa parte para o nascimento de Cristo. Sim. Não, sabe aquela parte da história de Malaquias, do Malaquias lá, 4, que termina, aí diz, 400 anos de silêncio, foram 400 anos de preparação É isso aí. do território para que o Messias viesse, para que o Messias nascesse. Então você quando nós começamos a olhar por essa visão histórica, nós até começamos a entender a morte precoce de Alexandre o Grande e a divisão do reino lá da Grécia e tal. Mas isso aí é uma outra coisa. Que inclusive foi a profecia de Daniel, que Daniel falou. Só para deixar curioso o povo aí, ó, que está ouvindo aí na aula aí, ó. Que inclusive foi uma revelação de Daniel, que muitos pegaram o texto, disseram que foi do World Trade Center, né? Sim. Que via um bicho, como se fosse um unicórnio voando, um carneiro voando de uma ponta só, e batia nas torres, e as torres se repartiam em... toda essa visão de Daniel foi concretizada lá em Alexandre o Grande. É isso aí. Tá? Que aí dividiram em 4 reinos, aí os reinos enfraqueceram-se, enquanto isso os romanos começaram a desenvolver uma tática de guerra muito específica, muito forte, e uma subjugação, irmãos. Os romanos eram muito inteligentes, eles não estavam preocupados em guerrear assim, não. Eles falaram, não, vocês podem manter a religião de vocês, as tradições, os costumes, as culturas. Diferente do Grande. Diferente do Grande. O Grande só respeitou Israel, né? Só respeitou os judeus. Vai ler a história do Alexandre o Grande, você vai ver que tem teve um profeta na época que viu quando Alexandre o Grande ia chegar, enfim, tem uma história lá. Isso é muito forte, quando você entende esse plano de fundo. É muito bom. Muito legal. Gente, eu quero pontuar 2 coisas aqui. Primeiro, brincadeiras à parte, que eu não estou chamando ninguém para se rebelar contra pastor e tal, mas eu acho assim, o que eu quis apimentar o negócio aqui é que a gente tem uma liderança, tem um certo tipo de discipulado, em grande maioria, não é em todos. Então, se o seu pastor não faz isso, não tem problema. E não é nem para você ir lá questionar ele. Se você não concorda com alguma coisa, né, sei lá, ore a Deus, busque direcionamento para que você encontre um lugar mais bíblico e menos problemático. Mas o que eu estou dizendo é que, na verdade, a grande maioria da liderança, ela se baseia num discipulado mais judaico-romano, em que o servo está ali obrigado a servir e pronto, acabou. E o mestre está ali para ser servido e pronto, acabou. E a gente vai falar semana que vem sobre o contraponto sobre isso. E só é isso, irmãos. O outro ponto que eu falei em relação à questão do dízimo, eu quero que vocês entendam que eu não sou contra dízimos. Nunca fui. Eu nunca fui contra dízimos, porque eu entendo que a igreja precisa... Eu só falei de dízimo porque eu sei que é polêmico, tá bom? Só quis jogar lenha na fogueira aí. Você gosta de colocar lenha na fogueira também, né? Eita. Eu falo do dízimo como não obrigatório, não com aquela carga emocional, como o pastor Washington colocou aqui, de maldição, e vai quebrar a sua maçaneta, e vai não sei o quê. Não. Você precisa, se você colocar no teu coração e ser dizimista fiel a Deus, faça isso conforme propôs o seu coração. Não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Se for 10%, se for 15%, se for 20%, faça conforme o que o Senhor colocou no teu coração. Amém? É só isso. Tá bom? Sem essas armações todas. Vamos orar para nós irmos embora?
Pastor Washington, que falou bastante, ore para nós aí em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, e te damos graças, Senhor, nesse dia de hoje. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Niel, pela dedicação, pelo empenho do Teu filho, Senhor, em sempre nos esclarecer um pouco mais acerca do Evangelho, acerca do Reino, acerca da Tua Palavra. Pai, te agradecemos também, Senhor, por todos os irmãos que estiveram conosco nessa manhã, por aqueles que por algum motivo também não puderam estar, Senhor, mas que estão, Senhor, participando dessa rede de discipulado, e eu tenho certeza que tem crescido, Senhor, no conhecimento e na graça, Senhor, do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe esse domingo, Senhor, dos teus filhos. Cada família representada também, Senhor, que esteve conosco, Senhor, que seja um domingo de paz, que seja um domingo de descanso, que seja um domingo de alegria, mas que acima de tudo, Senhor, que seja um dia que nós possamos te glorificar, Senhor, com a nossa vida, com o nosso entendimento, Senhor. Pai, eu já quero orar também pelo culto de logo mais à noite, Senhor, não só na nossa comunidade, mas em todas as comunidades, Senhor, em todas as igrejas, Senhor, que vão ter culto no dia de hoje. Que a Tua presença seja notória, Senhor. E como nós aprendemos no início dessa aula, Senhor, que tudo que nós venhamos fazer, Senhor, que nós possamos fazer o nosso melhor como ao Senhor. E o mais importante, para que o Teu nome seja glorificado. A fim, Senhor, de que cada dia mais nós possamos diminuir e o Senhor crescer. Porque toda honra, toda glória é sua, Senhor, e não de homens. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos que estão aqui na aula. Vitória ficou caladinha, a Lu ficou caladinha. Podem compartilhar, pode falar. Galera, pode ser. Pode ser, pastor Sidney. Bom serviço aí, tá? Obrigado. A Lu ficou quietinho. Dário ficou quietinho. Deus abençoe, Ronaldo, aqui, ficou com a gente desde o início. Deus abençoe, meu irmão, pela sua vida. Gente. Pai do Senhor a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deixa eu terminar aqui a nossa gravação. E daqui a pouco vai estar lá na aula lá.